aí, pessoal? Que bom que você está no nosso canal. Hoje a gente vai apresentar a primeira de 4 séries sobre as Institutas de João Calvino. É um compromisso com um panorama. Nós não vamos conseguir em 4 momentos destrinchar, fazer uma análise mais profunda, mas a nossa intenção aqui é trazer uma visão panorâmica do que seja a principal obra, porque não da reforma, mas a principal obra do nosso reformador francês, João Calvino. É muito importante a gente, de antemão, salientar que está acontecendo um movimento neocalvinista no Brasil, um movimento que tem crescido bastante, mas há de considerar que nem todos aqueles que creem na predestinação são calvinistas, porque o calvinismo ele vai ensinar a seus membros a que sejam piedosos, a que tenham vida prática na igreja, a que tenham uma vida de comunhão, de unidade e que sejam submissos à palavra de Deus. Então esse lance de dizer, eu sou calvinista, mas no entanto, você não se sujeita à palavra, não tem vida participativa na sua comunidade de fé e não traz consigo o exercício de uma vida piedosa, você foge da visão calvinista. E há algumas pessoas que têm o falho entendimento de dizerem que João Calvino, ele é o fundador do calvinismo. Isso não é verdade. Ele jamais usou esse termo. Esse termo foi cunhado muito depois. A predestinação é tema presente, sim, nos escritos teológicos de João Calvino, mas o escritor Timothy George vai nos trazer a informação de que essa doutrina em Calvino, ela não é original, o próprio Agostinho já falava sobre ela, e nós temos também a certeza de que João Calvino é o reformador mais completo da reforma. Além de pregador, além de enviar missionários, e inclusive missionários para o Brasil, João Calvino também é aquele que escreveu as Institutas, obra que ele fez aos 27 anos e tornou-se sucesso na Europa. No momento em que João Calvino ele participa da reforma, o evangelho é devolvido, as pessoas agora vão ouvir a mensagem, e a mensagem expositiva, ela é uma das colunas e pilares da igreja protestante, porque a palavra de Deus, ela tem a sua centralidade no culto. Então, para Calvino, a pregação expositiva, ela é fundamental para a saúde da igreja. E o que vem a ser a pregação expositiva é aquela que é lida, explicada e aplicada. E você não pode reinventá-la, você tem que de fato falar aquilo que Deus está falando. Há também um termo que o próprio Calvino cunhou, que é post tenebrae lux, que significa depois das trevas luz, que sintetiza esse momento que a reforma nos trouxe novamente à luz do Evangelho, à luz da palavra. Calbart, que foi um teólogo suíço, que morreu na década de 60, ele faz uma declaração, e aqui no slide você está acompanhando a frase dele, em que ele vai falar que Calvino é aquela coisa estranha, é aquele ser esquisito, mitológico, mas é um ser necessário. E ele vai falar bem assim: Calvino é uma catarata, uma floresta primitiva, algo vindo diretamente do Himalaia, absolutamente chinês, estranho,
mitológico, perco completamente o meio, as ventosas, mesmo para assimilar esse fenômeno, sem falar para apresentá-lo satisfatoriamente. O que recebo é apenas um pequeno e tênue jorro. O que posso dar em retorno, então, é apenas uma porção ainda menor desse pequeno jorro. Eu poderia, feliz e proveitosamente, assentar-me e passar o resto de minha vida somente com Calvino. Palavras aí do teólogo suíço Karl Barth. Há também um outro relato, dessa vez de Jacó Armínio, muito lembrado aí por nós como um oponente de João Calvino, mas na verdade os dois nunca se reencontraram, viveram em épocas diferentes, e Armínio também não fundou o arminianismo, mas Armínio ele estudou com Beza, que foi aluno de João Calvino. Olha só a importância que Jacó Armínio dá aos escritos de João Calvino. Depois da leitura das Escrituras, e mais do que qualquer outra coisa, eu recomendo a leitura dos comentários de Calvino, pois afirmo que na interpretação das Escrituras, Calvino é incomparável e que seus comentários são mais valiosos do que qualquer coisa que nos tenha sido legada nos escritos dos pais. Tanto assim que atribuo a ele certo espírito de profecia, no qual ele se encontra em uma posição distinta, acima de outros, acima da maioria, na verdade, acima de todos. Então, são palavras de Jacó Armínio que ele escreve a Sebastian, publicado aí na página 1704 do livro que você vai encontrar aí no Google, mas foi escrito ainda em Amsterdã, ok? Gente, Calvino ele também é conhecido como teólogo do Espírito Santo, porque ele dá muita ênfase à pessoa da Trindade. E o nosso reformador, ele tem a sua origem católica, foi órfão muito cedo, a sua mãe o levava para visitar a Igreja Católica Romana, e seu pai queria que ele estudasse direito, e logo que Calvino cresce na universidade, a universidade ela tem um momento, por tradição, na reabertura de suas aulas, em que o reitor lê uma carta dos alunos. E o reitor, na reabertura do ano, ele sobe ao púlpito para ler essa carta, e Calvino ele é coautor de tal documento. A carta que o reitor lê publicamente fala que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e a carta também elogiava a postura da reforma na Alemanha. Isso foi de grande escândalo. Calvino, então, foi obrigado a sair da universidade e fugir, e a França teve uma perseguição em massa. A igreja e o rei perseguem os protestantes. Os protestantes, eles têm uma postura um pouco tanto que inflexível contra algumas coisas que a igreja fazia, como por exemplo as missas. Então, logo o rei da França entendeu que esse grupo, que esse movimento protestante, era um movimento de anarquistas.
João Calvino, então, ele se esconde e ele passa a escrever a sua obra magna, As Institutas. As Institutas não têm o objetivo de ser uma teologia sistemática, e ela não é. As Institutas foram escritas para os refugiados franceses, em grande parte camponeses, porque eles precisavam ser alimentados de conteúdo, de informação sobre assuntos da fé cristã. Calvino também vai dedicar as Institutas ao rei Francisco, explicando a ele que o protestantismo não é um movimento contra o seu reinado, mas é um movimento que está reformando a igreja e não a destruindo. Calvino também vai chamar a missa, o purgatório e as peregrinações como fruto da tolice, e também ele vai desmistificar a ideia que a Igreja Católica lançou de que os protestantes eles eram contra os escritos dos pais da igreja. E se você não sabe quem são ou o que são os pais da igreja, foi aquela geração da patrística, de homens que vieram depois dos apóstolos, grande parte deles estudou e conheceu o apóstolo João, o apóstolo Pedro, por exemplo, e Orígenes, Jerônimo, Agostinho de Hipona, e tantos outros. Só que Calvino vai explicar que a igreja reformada, que a igreja protestante, não é contra esses homens, não é contra os pais da igreja. Só que a igreja reformada, ela faz uma leitura desses homens através de critérios, porque segundo Calvino, os pais da igreja também falharam. E Calvino ele vai também salientar a importância da igreja. Ele vai, inclusive no livro 1, ele vai trazer uma frase de Lutero que fala bem assim: nem trabalho em pedra, nem boa construção, nem ouro, nem prata, tornam uma igreja famosa e santa, mas a palavra de Deus e a sã pregação. Para Calvino e para Lutero, não era a beleza física, a beleza estética, que fazia de uma igreja conhecida ou de boa fama, famosa, mas sim aquilo que essa igreja apresentava e, por sua vez, apresentava sujeito à palavra de Deus. Com isso também, Calvino ele vai criticar a doutrina da infalibilidade papal, que dizia que o Papa ele não peca, ele não erra, ele é infalível. E é claro que todos os reformadores vão ser contra essa doutrina, essa afirmativa. Como, por exemplo, John Wycliffe, lá na Inglaterra, um pré-reformador, muito antes de Lutero, muito antes de Hus e também de Calvino, vai chamar o Papa de anticristo, ou seja, aquele que se coloca na posição de Cristo. Outro detalhe também importante, nesse primeiro tomo das Institutas, é com relação à lei de Deus. Para João Calvino, não existe nação tão bárbara ou tão selvagem que não tenha impressa em seu coração, no coração do seu povo, a lei de Deus. Porque Calvino ele vai trazer a teologia de Paulo, dizendo que todos os homens possuem dentro de si a lei de Deus em seus corações. Ou seja, fica muito fácil para a gente entender que todo ser humano é um ser religioso.
E se você começar aí, né, a se lembrar de tribos, povos que não têm um contato com a lei de Deus, seja com a lei, com a religião judaica ou cristã, você vê que esses povos distantes, eles vão criar para si novas leis, novas regras e um novo padrão de religiosidade. E se esse povo é um povo religioso, eles também vão criar para si deuses ou qualquer outra coisa para se referirem como Deus. Então, para Calvino, todo ser é alguém religioso. Ele também vai falar que ele vai trazer novamente a ideia de Agostinho sobre o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. E ele vai trazer até uma pequena linha né, de tensão em nos perguntar o que vem primeiro: conhecimento sobre Deus ou seria o conhecimento sobre nós mesmos? O que é que deveria vir primeiro? E aí ele vai falar que essa não é uma avaliação tão fácil de se fazer. Mas Calvino ele vai começar a trabalhar, novamente digo isso, em cima de Agostinho, e ele vai nos trazer que não há como você conhecer-se sem que antes você conheça o seu Criador. Para Calvino, você precisa contemplar a face de Deus para depois descer e examinar a si. Então você precisa olhar para o alto e aí sim depois olhar para dentro de você. Calvino vai até pegar ali um trecho de Paulo, né? Onde Paulo vai falar aos Efésios, né, que não conhecendo a Deus, vocês serviam deuses por ignorância. Então, dentro desse espectro de culto ou de falso culto, e agora Calvino vai falar para o seu leitor contemporâneo que há pessoas inventando um culto. E como seria inventar um culto? Ele vai falar que há pessoas que dizem que estão servindo a Deus, porém sem santidade e sem pureza. Essas pessoas, elas inventam pilhas de cerimônias e com isso estão distraindo Deus com um falso culto. Então você percebe aí que todo ser humano tem a capacidade de cultuar a qualquer coisa ou qualquer alguém, mas que, se tratando de cultuar a Deus, isso precisa ser, de certa forma, racional. E Calvino ele vai usar a figura para ilustrar a ideia de como seria o ser humano distante de Deus. Ele vai pegar a figura de um labirinto para mostrar como é que o homem está perdido à busca de uma saída. E com certeza você na EBD ou dentro de casa, ou até lendo a sua Bíblia, viu que o homem, ele é a imagem de Deus. A gente não deve pensar com isso que ser a imagem de Deus esteja dentro do âmbito físico, porque Deus, ele não tem olhos, ele não tem braço, ele não tem um corpo físico como
nós temos. Que quando isso aparece na Bíblia, né, o braço do Senhor está falando de força. Os olhos do Senhor está falando que Ele tem um controle de saber, de ver todas as coisas. Então, dentro da teologia, a gente vai chamar isso de antropomorfismo, que são essas figuras que são dadas a Deus, mas são figuras muito nossas, muito humanas, para que a gente possa alcançar uma definição um pouco melhor sobre quem Deus é. Então, quando se refere a ser a imagem de Deus, estamos falando aí da pessoalidade. Deus é um ser pessoal e com isso o homem também o é. Deus é criativo, o homem também é criativo. Deus é todo-poderoso, o homem também tem poder. E você vê que logo que em Gênesis, logo que Deus fala que façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a gente vê no versículo a seguir que Deus dá ao homem o direito, o poder e a capacidade de dominar sobre os animais. Então, domínio também é algo que Deus realiza e que Ele também comunica a nós humanos. A Bíblia vai falar que Adão é o nosso pai, ele é o primeiro homem, e se tratando de Adão e Deus, essa relação do Éden, quando Deus diz para Adão que ele pode comer de todas as frutas do jardim, exceto aquela única árvore, e o homem, você sabe, ele desobedece. Calvino vai chamar essa reação de Adão de ingratidão, porque ele quer de alguma forma tornar-se independente, embora nós saibamos que jamais o homem consegue ser independente do seu Deus. Há aí um slide que vai ser colocado agora do primeiro-ministro da Holanda e calvinista, Abraham Kuyper, em que ele vai falar sobre a nossa origem em Adão. Olha o que ele vai falar aí. Quando Deus criou a Adão, Ele nos criou também. Na natureza de Adão, Ele produziu a natureza que agora vivemos. Gênesis 1 e 2 não é história de estranhos, mas de nós mesmos. Então, quando Adão ele peca, todos os seres humanos vão sofrer a consequência do pecado de Adão. Ou seja, quando ele cai, todos caem. E por que é importante trazer isso aqui? Porque havia conceitos de que o homem, quando nasce, ele não herda esse pecado de Adão. Ou seja, quando o homem nasce, ele nasce isento da vontade de pecar, isento de pecado. E Calvino, ele vai contradizer essa história. Ele vai falar assim, que o homem, ele é também uma corrupção hereditária e que todos pecaram em Adão. Ou seja, o nome disso é pecado original, pecado na sua origem. Essa é, assim, uma corrupção hereditária. Então, para muitos, por exemplo, uma criança, ela é um papel em branco, mas na verdade, gente, não é assim. A gente tem que entender que quando uma criança nasce, se você fizer uma exegese bem honesta, por exemplo, do Salmo 51, Davi vai falar de que
né, ainda do tempo, do período em que ele estava no ventre de sua mãe e das consequências do pecado. Que ele vai falar, né, em iniquidade minha mãe me concebeu. Então, assim, havia aquele entendimento que o homem, ele é uma folha em branco, que ele peca por imitação. Ou seja, ele só é pecador, ele só peca porque ele vê alguém pecando. Ele é influenciado pelas pessoas que estão perto dele. Mas não é assim. Há um instinto em nós em ser atraído a fazer coisas erradas. Há um instinto em nós em querer desobedecer à lei de Deus. E aí Calvino ele vai separar um momento nas suas institutas para falar a respeito dos pelagianos, que eram os discípulos de Pelágio. Pelágio ele foi o monge, né, do tempo de Agostinho. Agostinho chamou Pelágio para um debate, mas o que a história da igreja nos informa é que ele sempre correu desse encontro, porque Agostinho trouxe a doutrina do pecado original para combater Pelágio. E os pelagianos ensinavam que o homem, ele não nasce com a natureza adâmica, que o homem, ele é pecador por imitação e não por geração. Mas Calvino, ele vai falar que em nós, dentro de nós, jamais a perversidade será ociosa. Ele vai falar que isso é tão natural como uma fonte jorra água, ou seja, constantemente o homem ele é atraído a fazer aquilo que desobedece. Só que os santos, eles têm esse filtro que os lembra do que é e do que não é pecado. E na página 89, ainda sobre a queda de Adão, Calvino vai falar que a culpa da queda de Adão não é de Deus. Havia uma disposição de Adão na sua carne de desobedecer, e nós decaímos da nossa criação original. Nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas, e esse momento aqui é separado para poder responder essas perguntas. Por enquanto temos aqui 4. A primeira pergunta, ela foi feita pelo Alain. Ele pergunta bem assim: a reforma calvinista na Suíça foi um exemplo da influência de Lutero? Sim. Uma coisa que precisa ficar bem clara de antemão é que João Calvino, ele tinha por volta de 9 anos quando Lutero fixa na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses. Então, Calvino ainda era muito criança quando, na Alemanha, Lutero já está provocando a reforma. Calvino e Lutero trocavam cartas, mas os dois nunca se viram pessoalmente. Calvino tinha um grande respeito por Lutero, a ponto de chamá-lo de meu pai respeitável. E é claro que sim, quando Lutero ele está na Alemanha provocando a reforma, que foi em 1517, em 1535, Calvino começa a escrever
as Institutas. Ou seja, o que aconteceu na Alemanha serviu para influenciar a reforma em Genebra. Só que, por sua vez, nós não podemos ser desonestos em nos lembrar que o que aconteceu na Alemanha foi reflexo do que aconteceu na Boêmia com Hus, e o que aconteceu na Inglaterra também com John Wycliffe, e aí os valdenses, os lollardos também na Inglaterra. Então você vê que as gerações elas vão se influenciando tanto positivamente como negativamente. Então a resposta é sim. Calvino foi influenciado pelos escritos de Martinho Lutero. Segunda pergunta é do Joaquim Ginjo. Calvino acreditava que o ofício do papado é o ofício do anticristo? Olha, nesse primeiro tomo, pelo menos, isso não está registrado, ok? Eu não tenho a informação de que Calvino tenha escrito em alguma obra de que o Papa fosse o anticristo. O anticristo, gente, nem sempre é aquela figura apocalíptica, tá? Mas é todo aquele que se coloca no lugar de Cristo ou na frente de Cristo, ok? Aquele que tenta sobrepor a Cristo. Terceira pergunta, como pessoas más fazem coisas boas, qual é a explicação do calvinismo para isso? É a pergunta feita pelo Lucas Miguel. Como pessoas más conseguem fazer coisas boas? Lucas, nós vamos chamar isso, aliás, a reforma chama isso de graça comum. É possível que depois da queda, já com o ser humano tendo a sua imagem de Deus danificada, desconfigurada, ele consiga fazer sim coisas boas. Então assim, Tiago vai falar que toda boa dádiva, ela vem do alto, ela vem do Pai das luzes. Então se há algo de bom em nós, que nós estamos realizando, é porque Deus ainda nos capacita. Mesmo o ímpio consegue receber essa graça de Deus de fazer coisas boas. Ele consegue amar, ele consegue produzir boas obras, ele consegue produzir boa arte, ele consegue se emocionar, ele consegue se posicionar contra a injustiça, contra a violência, porque dentro dele ainda há graça de Deus, fazendo com que ele se movimente para o bem. Quarta e última pergunta, feita pela Stephanie Oliveira. Calvino era cristão de berço? Onde ele adquiriu educação cristã? Sim, naturalmente na Europa, na Idade Média, as pessoas eram muito religiosas. Então Calvino não foi diferente disso. Ele nasceu, sim, num lar religioso. O seu pai tinha convívio com o bispo, a sua mãe ia ao culto, ia à missa, e João Calvino, ele foi influenciado, conviveu na igreja. Ainda jovem, ele conhece o humanismo, esses movimentos que trazem o homem para o centro da história. O homem, então, ele passa a se enxergar como o construtor, como a razão. Lutero também experimentou isso, antes da sua conversão. O Erasmo de Roterdã também foi um famoso humanista. Mas nós sabemos depois que o contato que João Calvino tem com as Escrituras tornam dele essa figura genial, vamos colocar assim, em produção teológica. O homem muitas vezes injustiçado,
porque quando se fala em João Calvino, as pessoas lembram dele apenas por 2 pontos, que é a doutrina da predestinação e a morte de Miguel Serveto, e as pessoas descartam toda a obra e todo o exercício e importância desse homem, que foi um homem, sim, à frente do seu tempo. João Calvino, ele foi um reformador em Genebra. Em Genebra era muito complicada a situação, era permitido que os homens tivessem uma amante, havia ambientes de jogos, e com isso, aqueles pais de família iam jogar e gastavam todo o seu salário apostando, e inclusive em casas de prostituição. João Calvino, então, ele impõe sim o toque de recolher, ele impõe sim o fechamento desses estabelecimentos, e isso vai criar, então, uma indignação nos moradores, em alguns moradores de Genebra. Calvino está priorizando a família, priorizando a religião no seio da família, mas assim, ele também usou sim de alguns pontos que nós poderíamos dizer hoje seriam pelas leis, pelas constituintes e tantos direitos que hoje nós temos. Em alguns momentos, Calvino seria processado. Por exemplo, ele proibiu que os pais dessem o nome de Claude às crianças que nascessem, porque Claude, ele era o santo padroeiro de Genebra. João Calvino, ele é expulso de Genebra, pelo Conselho de Genebra. Então, ele vai para Estrasburgo. O pessoal percebe que João Calvino fez muita falta e o trazem de volta. E agora, finalizando, a figura de João Calvino como pregador do Evangelho, ela é fascinante. Porque quando ele retorna de Estrasburgo, ele estava fazendo uma exposição antes de ser expulso de Genebra, uma exposição em cima do livro de Atos, e quando ele volta anos depois, ele sobe ao púlpito não para lavar roupa suja, nem para disparar uma metralhadora giratória com os seus argumentos de que foi injustiçado, mas ele retoma a sua pregação exatamente a partir do ponto da sua exposição no livro de Atos, da onde ele havia parado anos antes. João Calvino, ele morreu com os seus 55 anos, ele era vítima de muitas doenças, em um momento que não existiam antibióticos, remédios como nós temos hoje, não teve filhos e ficou viúvo também, de Idelete Calvino. E com isso, o nosso reformador, agora, ele vai ser mais explorado a partir então do 2º, 3º e 4º tomo, que serão as nossas 3 próximas reuniões nesse mesmo canal. Portanto, não perca essa sequência. Muito obrigado pela atenção.